Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Jacilene Santiago e mais uma vez estou aqui para apresentar e costurar com vocês uma peça que eu faço em meu ateliê, que é assim uma queridinha para presentes aí das minhas clientes. Então, gente, a peça de hoje é essa necessaire aqui. Vou deixar a foto aqui pra vocês. Eu espero que vocês gostem do vídeo, porque realmente essa necessaire é uma peça muito gostosa de fazer e ela é uma peça assim maravilhosa para vender, porque a sua cliente de verdade vai ficar muito satisfeita, porque a peça é uma peça muito útil. Aqui, gente, nesse vídeo eu tô fazendo essa peça personalizada, porém você pode fazer ela apenas com tecido estampado aí, usando aí as medidas que eu vou deixar aqui no vídeo, né? E vou deixar também na descrição do vídeo aí pra vocês. Então, meninas, antes da gente iniciar o vídeo, eu vou pedir pra vocês que se inscrevam aí no meu canal, deixa aí o seu like, ative as notificações para você ser avisado quando eu postar os vídeos e vou pedir também, se puder, compartilhe aí, pelo menos no grupo da família, né, gente? Então, meu povo, vamos lá ao nosso vídeo. Eu espero que esse vídeo ajude você que está iniciando aí no mundo da costura. Eu espero estar assim agregando. Se você por um acaso tiver alguma dúvida e quiser me perguntar também, é só chamar aqui nesse Instagram, que eu também vou estar lá para te atender, tá certo? Então é isso, vamos ao nosso vídeo, gente. Vamos usar 2 pedaços de tecido medindo 15 por 38, um zíper de 35 centímetros, 2 pedaços de tecido medindo 4 por 2, um cursor de zíper, um tassel e essa bolinha aqui com furinho, que é uma miçanga, para o detalhe no tassel. Esses 2 pedaços de tecido nós vamos usar para fazer um detalhe bem legal aqui na ponta do zíper. Para o forro, nós vamos utilizar 2 pedaços de tecido medindo 30 por 38, na manta R2, a mesma medida, 30 por 38. E aqui, para a gente fazer as alcinhas, nós vamos usar 2 vezes o tecido medindo 6 por 10. Nós vamos dobrar aqui as 2 pontas, trazendo elas ao meio. Vamos dobrar mais uma vez e vamos passar a costura aqui do lado de cá, do lado esquerdo e do lado direito também, para dar um acabamento bem legal, né? Nessas 2 alcinhas. Elas vão ficar assim e vamos colocar uma em cada lado. Vamos iniciar a nossa necessaire juntando o tecido rosa com o tecido estampado, fazendo a costura aqui nesses 2 tecidos. Depois disso, nós vamos rebater aqui a costura. Eu gosto de rebater do lado do tecido liso. Vou rebater aqui nas 2 partes da necessaire. Prontinho, as costuras já foram rebatidas. Agora, nós vamos colocar aqui a manta R2. Nós vamos colocar aqui o tecido, né? Nessa partezinha dela aqui, todos os 2 lados colam. Nós vamos colocar ela toda direitinho aqui, vai ficar sobrando um pouquinho da manta R2, porque eu gosto de cortar um pouquinho maior. E aí, nós vamos ao ferro. Vamos passar aqui pra a colinha, né? Ativar aqui e ficar coladinho pra gente poder fazer a marcação do matelassé. Para nossa primeira marcação, nós vamos usar aqui a medida dos 45 graus. A gente coloca a linha aqui certinha, né, no 45 e do lado de cá também. E fazemos o nosso primeiro risco aqui na nossa necessaire. Depois da primeira linha marcada, nós vamos utilizar aqui sempre esses 5 centímetros aqui da régua, que são essas linhas aí em negrito da nossa régua. Nós vamos sempre nos basear por ela. E aqui eu sigo fazendo aqui, ó, eu vou medindo a partir dessas aí, gente. Vou medindo 5 centímetros e aí faço na frente e sigo até o final da necessaire, desse jeito aí.
Aqui, esse lado já foi todo marcado e agora nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Nós vamos colocar aqui os 45 graus novamente, a linha certinha aqui nos cantinhos da nossa necessaire. Fazemos a primeira marcaçãozinha aqui da linha. Vamos medir agora 5 centímetros. A gente mede aqui nessa linha em negrito, né, os 5 centímetros. Fazemos a próxima linha. E fazemos isso aí até o final. A gente vai marcando de 5 em 5 centímetros e é isso aí. Lembrando que essa caneta é uma caneta que apaga com o calor do ferro, para vocês não pegarem aí qualquer caneta e fazer a marcação. Aqui nós já estamos com as nossas duas partes prontas, então agora nós vamos fazer uma tela C. E uma tela C aqui, a dica é o seguinte: se você começar de uma ponta aqui, ó, você não volte aqui não, você vai sempre cortar a linha, o final dessa costura aí, e vai lá pra pontinha de novo, porque assim o matelassê vai ficar todo esticadinho e não vai dar rugas, viu? Essa é uma dica muito importante. Aqui nós vamos fazer todinha de um lado, terminando aqui eu já vou passar também fazendo a cruzadinha para terminar rapidinho para vocês. Aqui agora, eu vou mostrar pra vocês o matelassê todo prontinho. Ele fica assim, todo bonitinho, sem nenhuma ruga, porque a gente fez daquele jeitinho que eu mostrei lá. Então, agora nós vamos refilar aqui o que ficou sobrando aqui da manta R2 e do tecido também, que passa um pouquinho, né? A gente vai refilar e deixar as duas partes na mesma medida. Depois de refilada, nós vamos agora passar aqui, né, o ferro na temperatura não muito quente, só para apagar mesmo aqui a caneta que a gente usou. A gente vai passar aqui tudo direitinho e tirar todos os riscos aqui da caneta. Como eu falei, a canetinha que apaga com o calor do ferro. Aqui agora eu vou preparar essa parte aqui da necessaire, né, pro bordado. Essa parte aqui eu vou marcar o meio dela, tudo direitinho. Vou marcar aqui o local onde eu vou bordar. Como eu falei no início, essa vai ser uma necessaire personalizada. Porém, você querendo fazer ela pronta entrega, você pode fazer com um tecido só. Você pode usar tanto esse tecido liso como um tecido todo estampado. Aí, nós marcamos aqui. Eu sempre deixo aqui 3 centímetros para colocar o zíper aqui em cima. Aí, depois dos 3 centímetros, eu marco o local onde eu posso bordar. Aqui agora eu já tô com todas as marcações prontas. Esse daqui eu deixei marcado o local que eu deixo afastado do tecido, a parte do meio onde vai ser o bordado e aqui a parte de baixo, que é o limite do tecido rosa. Aqui eu já vou colocar aqui essa parte aqui no bastidor e já vou levar para a máquina para fazer o nosso bordado. Ele fica assim no bastidor. Fica tudo centralizadinho, tudo certinho. E agora nós vamos colocar na máquina para fazer o nosso bordado. Enquanto ela tá lá bordando, nós vamos agora fazer aqui o detalhe do nosso zíper. Aqui é o seguinte, nós vamos passar uma costura aqui. A gente coloca o avesso do tecido com o avesso aqui do zíper. E depois, nós vamos virar esse tecido aqui dessa forma, ó. A gente vira e faz esse detalhe aqui. É algo bem simples, que no final vocês vão ver o acabamento que fica, como que fica legal. Depois de dobradinho, vai ficar desse jeito aí, ó, e a gente passa a costura. Aqui eu vou fazer a mesma coisa na outra ponta. E aí, passo a costura novamente depois de virado.
E aí, tudo certinho, as duas pontas ficam prontas. Aqui agora, depois de tudo bordado, nós vamos pegar aqui todos os meios e vamos fazer um piquezinho aqui, ó, em todos os meios, pra gente marcar tudo direitinho, pra a peça ficar toda na medidinha certa, pra não ficar nada fora do lugar. A gente faz só um piquezinho mesmo. Fizemos em toda a parte aqui principal, agora nós vamos fazer também nos forros. A gente faz a mesma coisa, a gente vai fazer esse piquezinho aqui no forro. E vamos fazer também a mesma coisa aqui no zíper, ó. Vamos marcar o meio de tudo. Ficar tudo certinho, nada fora do lugar. E fica assim, ó. É bem pequenininho mesmo, só pra gente marcar o meio. Aqui agora, nós vamos posicionar o nosso zíper. Dessa forma que a gente coloca ele virado pra baixo, né? Vai colocar o avesso dele com o avesso do tecido principal e vai virar aqui o fundo do zíper pra frente do nosso forro. A gente vai colocar aqui um alfinete para poder segurar tudo isso aqui. E aí, vamos passar uma costura aqui agora para prender tudo direitinho aqui. Eu não troco o pezinho da minha máquina, não. Eu faço logo aqui desse jeito mesmo, porque depois nós vamos virar e vamos rebater. E o pezinho da minha máquina também é um pé bem fininho, então dá para colocar o zíper tranquilo aqui. Aqui eu parei a agulha aqui embaixo para poder passar o cursor pro lado de cá e terminar aqui a costura. Aqui agora fica assim, né? Depois de costurado, vocês observem que o zíper ele fica um pouquinho menor. E é isso mesmo, porque depois vocês vão ver como que fica o detalhe que a gente fez. Então, agora, nós vamos passar para outra parte. Aqui, nós marcamos todos os meios. Então, agora, eu vou pegar o outro pedaço aqui, que não está bordado, que no caso é o fundo da necessaire. Vamos colocar aqui tudo certinho, né? Aqui, tô mostrando para vocês onde tá marcado. E eu vou colocar aqui essa marcação certinha aqui de frente, o tecido de frente pro tecido e o tecido do forro de frente pro tecido do forro. E aqui nós colocamos, né, o avesso virado pro avesso do forro. Colocamos aqui bem certinho na marcação, todos os piquezinhos aqui juntos. E aí, vamos passar um alfinete aqui novamente para segurar e passar a costura aqui para grudar esse zíper. Vamos passar a costura aqui nessa parte de cima. A gente vai acertar, né, tudo direitinho. Sempre que estiver costurando, vai dando uma olhadinha, acertando para ficar tudo certinho. Assim, dessa forma. Vai ficar tudo bem certinho, gente. Aqui nós vamos costurando, gente, e vamos sempre olhando para deixar tudo bem certinho. Passa a costura bem retinha. Aqui agora já costuramos a parte de fora, o forro e o zíper. Já tá tudo aqui. Então, agora nós vamos virar, né, tudo aqui, vamos acertar tudo bem direitinho e vamos rebater aqui essa costura aqui na parte do tecido rosa. Aqui nós vamos rebater e deixar a costura bem lindinha para dar um acabamento bem legal aqui do lado de fora da necessaire. E olha aí o detalhezinho do zíper, que coisa mais linda. Aqui agora eu vou rebater a costura aqui do zíper, como eu falei. Nós vamos rebater dos dois lados
Aqui é o lado da frente, onde tá o bordado. E nós já vamos fazer aqui também do outro lado, para depois a gente fechar essa necessaire. E agora a gente tá quase terminando. A costura fica assim, e aqui o detalhezinho do zíper. Vamos rebater aqui agora do mesmo jeito aqui do outro lado. E as costuras, depois de rebatidas, ficam assim. Aqui agora, antes de fechar, nós vamos colocar o detalhe das alcinhas. Nós vamos colocar elas aqui, próximo aos detalhes do nosso zíper. Fica uma costura bem discreta, não dá pra ver. Nós vamos fazer aqui um retrocesso, a gente vai umas 2 vezes e volta. Faz isso dos 2 lados. Não vai atrapalhar na hora de fechar, vocês vão ver como fica. E elas vão ficar assim. Depois de pronto, elas vão ficar assim pra fora. Nós vamos fazer aqui do outro lado agora. Vou mostrar mais de pertinho aqui pra vocês verem como que fica. Fica desse jeito. A costura fica bem discreta, gente. Aqui agora a gente vai virar essas alcinhas e colocar elas pra dentro aí, porque nós vamos agora fazer o fechamento da nossa necessaire. Então, é bom lembrar aí na hora de colocar isso aqui pra dentro, ó, a gente vira ela aqui pro lado do tecido estampado, do tecido liso, porque ela vai ficar do lado de lá, depois de pronta. E nós vamos começar a costura a partir daqui, porque a abertura eu gosto de deixar aqui do lado pra gente desvirar a nossa peça. Eu faço um retrocesso aí, e aí começa a costura. O espaço que fica aqui do lado, nesse detalhezinho do nosso zíper, já é o espaço certinho que nós vamos passar a costura. Aqui nesse encontro eu gosto sempre de fazer um retrocesso. Eu gosto sempre de passar umas 2 ou 3 vezes para ficar bem reforçado. E aqui do lado é que vai ser a nossa abertura. Eu deixo aí mais ou menos uns 15 centímetros, de 12 a 15 centímetros. Um espaço que dê sua mão dentro para você puxar a necessaire. Aqui agora nós vamos fazer a nossa caixinha de leite. E para fazer essa caixinha de leite, eu vou usar essa régua aqui. Eu vou fazer essa caixinha de leite usando aqui na medida de 4 centímetros. Aqui eu posiciono a linha dos 4 centímetros na costura, né? Aqui onde vai a nossa costura. E vou marcar as 4 pontas. Aqui as 2 pontas em cima aqui da nossa manta R2 e vou fazer a mesma coisa lá no forro para cortar. E no forro, gente, eu gosto de deixar um pouquinho maior. Se você quiser fazer a caixinha de leite com 5 centímetros, pode fazer, que no final fica bem legal, porque vai ficar toda certinha. Aqui agora, depois de tudo marcadinho, nós vamos fazer os recortes dessa caixinha de leite. Aqui agora, eu vou passar uma costura aqui pra deixar firme, né? Nessas pontinhas eu vou passar aqui uma costura fazendo retrocesso nessas 4 pontas. Vamos lá na máquina. Depois de fazer o detalhe, eu viro aqui desse jeito. Coloco costura com costura e passo, né, uma costura bem reforçada. Já fiz lá na outra parte, agora tô fazendo aqui no forro para vocês verem como é que fica. Faço isso nas 4 pontas. Então, um retrocesso. E aí, passo a costura e ao final aqui eu faço um retrocesso também. Faço isso nas 4 pontas, tanto no forro quanto na manta R2. E aqui a abertura, né, que
que a gente deixou pra gente colocar aqui a mão e puxar toda a nossa necessaire por essa aberturinha aqui. Então agora, depois de tudo costuradinho, bem reforçado, nós vamos desvirar aqui a nossa necessaire. A gente abre o zíper e aí nós vamos pegar aqui na pontinha dela e nós vamos puxar aqui a nossa necessaire todinha por essa abertura. Ela vai dar uma amassadinha, porém depois você vai poder passar o ferro e deixar ela toda certinha. Aqui essa parte do vídeo ficou bem claro, mas eu já vou dar uma ajeitadinha aqui. Dei uma ajeitadinha na lâmpada aí, gente, mas eu coloquei a mão aqui, ó, por dentro, pra ajeitar aqui, ó, as costuras por dentro, né? Acho que deu pra ver aqui direitinho. As pontinhas, né? Vão ficar assim, ó. Vamos puxar aqui as alcinhas. E aí, eu vou mostrar pra vocês o detalhe do zíper que a gente deixou. Aqui a abertura do forro, que depois aí você vai fazer um pontinho invisível. Ou você pode fazer na máquina. Você vai ver aí qual a melhor forma, né? As alcinhas vão ficar assim. Eu vou colocar aqui esse forro pra dentro pra mostrar pra vocês como que fica a necessaire, toda prontinha. Ela vai ficar assim. Aqui eu não acertei ainda direitinho o forro, mas aí a gente vai acertar ele todo direitinho. E ela vai ficar assim, gente. Olha o tamanho dessa necessaire. Aqui agora eu só vou colocar o tassel aqui no zíper, né, pra dar esse charme a mais nessa necessaire. E a nossa necessaire tá prontinha. Então, é isso. A nossa necessaire tá pronta. Ela fica assim, bem charmosa. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por estarem aqui comigo mais uma vez. E até a próxima semana.